Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Greves promovidas por dissidentes e desacato à decisão judicial que determinou volta ao trabalho coloca em xeque a força e a representatividade de sindicatos. Nós hoje recebemos Ricardo Patá, presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores, a terceira central sindical dos trabalhadores, e também presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Muito obrigada, Ricardo Patá, por estar conosco. E eu quero começar sobre essa questão das últimas greves de maio para cá no setor de transportes em São Paulo, em que fatos surpreenderam a população, a justiça, acho que a todos. O fato de, na dos ônibus, os dissidentes terem comandado a greve, mesmo contrariando decisão e acordo feito pela diretoria eleita formal do sindicato. E na greve do metrô, depois do julgamento de que a greve era abusiva, ilegal, determinação da justiça de volta ao trabalho, o desrespeito à decisão da lei. E aí a minha pergunta, o que está acontecendo? Os sindicatos significam uma entidade representativa muito importante na sociedade. Não respeita a lei? Está acontecendo alguma coisa que muda aquilo que sempre foi? Não, eu não acredito que está mudando uma situação tão importante da representação do movimento sindical. Você conhece muito bem, você é uma das jornalistas mais importantes do nosso país. O movimento sindical é cíclico. Nós tivemos com Lula na época da ditadura, ajudamos a acabar com a ditadura, ajudamos a acabar com a inflação nos idos de 90, construímos a política do salário mínimo. Agora, do ano passado para cá, muitas coisas novas estão ocorrendo, não só no movimento sindical. O movimento de rua, essa espontaneidade, a atividade da juventude, colocando claramente que querem mudanças importantes no nosso país. O fim da corrupção, melhor condições na escola, melhor condições de saúde. Nos dois casos citados, são casos muito distintos. No primeiro caso da greve de ônibus em São Paulo, inclusive eles são filiados ao UGT. O que ocorreu foi, na realidade, uma infiltração política, porque a decisão do sindicato foi muito importante, baseada nas assembleias com mais de 5 mil pessoas, que aprovaram, que foi um ótimo acordo, 10%. Foi um acordo importantíssimo, com ganhos acima da inflação, benefícios importantes. Mas houve, na realidade, do ponto de vista político, um interesse em trazer uma situação constrangedora para a cidade de São Paulo e para as pessoas que utilizam essa condição tão importante. E quando o senhor fala que houve assim, uma ação com interesse político evidente, por parte de quem? Vocês identificam? Olha, na realidade tem, primeiro, os perdedores, porque foi uma eleição muito importante, você mesmo noticiou, porque é um dos sindicatos mais importantes do nosso país. E os perdedores, eles se sentiram, não só com a derrota, mas se sentiram no direito de trazer, na primeira oportunidade, uma situação desconfortável. Quer dizer, então, uma ação política sindical não tem nada a ver com a política das eleições de 2014? Olha, houve uma mistura. A maior parte é do ponto de vista sindical, mas houve também um interesse político para trazer situação adversa para os munícipes de São Paulo e causar um certo tumulto. Mas, graças a Deus, essa situação, uma semana depois do ocorrido, foi regularizada. E a do metrô, a decisão de prosseguir a greve mesmo depois do julgamento? A meu ver, no metrô, nós tivemos, das 3 situações, não houve um equilíbrio, tanto do judiciário, quanto do próprio metrô, quanto do próprio governo. Do ponto de vista do judiciário, eu interpreto que não pode haver uma greve com todo mundo trabalhando, e foi essa a decisão da Justiça. Como é que a Justiça fala? Olha, vocês têm que colocar 100% dos trabalhadores na hora do pico. Então, isso não é greve. Mas julgou abusiva. Não, então, mas isso que eu estou dizendo, é muito fácil julgar abusivo quando na decisão se abusa também contra o que diz a Constituição, que dá oportunidade de fazer greve. Os trabalhadores também exageraram um pouco, mas recuaram e aí pediram por uma mediação com todas as centrais sindicais. Eu estava lá presente. A única questão que eu acho que o governo do Estado poderia também dar a sua grandiosidade, que era fazer com que os 42 demitidos voltassem, porque a maior parte deles são ligados ao movimento sindical. Eu acho ainda que isso vai ser resolvido,
porque o sindicato dos metroviários compreendeu, tanto é que o presidente do sindicato resolveu, numa assembleia, acabar com a greve. E tinha se colocado a possibilidade de fazer a greve no próprio dia 12, que seria muito ruim. Terrível, resolveu acabar com a greve. Eu imagino agora que o governo do estado vai dar também a sua mão para que nós tenhamos uma solução muito boa. Patá, as centrais sindicais andavam chateadas com a presidente Dilma. Havia lá uma reclamação que a presidente não estava aberta para o diálogo, não dava muita atenção, não recebia, etc. As representações, né, das várias centrais sindicais. Agora, o que nós estamos vendo é que houve uma debandada, né? Na primeira eleição em 2010, a presidente Dilma teve um apoio, né, integral das representações sindicais. Dessa vez, a coisa está dividida. Uns estão apoiando a Aécio, Eduardo Campos, outros ficaram com ela. Os sindicatos estão sendo justos com Dilma? Porque, afinal de contas, considerando o tempo de governo dela, ela sancionou mais leis de interesse dos sindicalistas do que o próprio presidente Lula nos seus 8 anos. O que é isso contra a presidente? Eu concordo plenamente com você. Eu sou um daqueles que, inclusive, vou estar com ela na quarta-feira, quando uma das promessas que ela fez para o movimento sindical, que vai sancionar a periculosidade para os motoboys. Os motoboys são mutilados ou morrem diariamente. Então, ela está iniciando um processo da regulamentação dessa categoria da juventude. Inclusive, ela mesma diz que lá no Nordeste o jegue foi substituído pelos motoboys. E também ela regulamentou a categoria dos comerciários, onde eu presido. São mais de 12 milhões de trabalhadores no Brasil. Eu tenho essa mesma percepção. É que é diferente o tratamento dela com o movimento sindical do Lula com o movimento sindical. Nós íamos jantar na casa do Lula, mas isso não pode, em hipótese alguma, interferir na percepção do trabalho que a presidenta tem feito para o mundo sindical. E eu fico muito feliz de poder falar isso no seu programa, no sentido de valorizar aquilo que é importante, a inclusão social e a valorização dos trabalhadores. A UGT apoia a Dilma ou liberou a turma? A UGT é plural. Então, todos os sindicatos, os seus representados, eles podem votar em quem eles acharem por bem melhores. Isso vale para São Paulo? Apoiam o Alckmin, SCAF ou Padilha? Isso vale para o Brasil todo. Mas, do ponto de vista da operativa da UGT, a maior parte dela está apoiando a presidenta Dilma. E em São Paulo? Em São Paulo, a maior parte está apoiando o governador Alckmin. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel.